Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do módulo 2 do nosso curso de Java Enterprise Edition para concurso. Nessa aula, como nós comentamos, nós vamos ver mais um componente da API de Servlet, que são as annotations. Elas são modificadores que nós inserimos dentro das classes Java. Essas annotations, então, serão metadados que fornecem instruções de processamentos para o container. E como principal objetivo das annotations, nós vamos ter a facilitação de deploy de aplicações web. E isso acontece diminuindo a quantidade de informações e parâmetros de configurações que nós inserimos em documentos XML, mais especificamente no nosso deployment descriptor, o web.xml. Basicamente, as annotations vieram para substituir o registro que nós precisávamos fazer quando nós estivéssemos utilizando servlets, filters e listeners nas nossas aplicações web. Lembrando aqui que na plataforma JE5, a existência de servlets, filters e listeners tornava obrigatória a implementação do web.xml. E isso acontecia porque a Servlet 2.5, que é a especificação para a versão JE5, não definia as annotations de servlets, filters e listeners. Daí, se a nossa aplicação precisasse desses componentes, nós tínhamos que registrá-los no web.xml. Com a Servlet 3.0, que veio junto com a plataforma JE6, nós já não vamos precisar mais de sermos obrigados a implementar o web.xml na existência desses três componentes, exatamente porque as annotations para servlets, filters e listeners vieram para substituir a necessidade de uso do web.xml. E segundo a especificação, pessoal, o container é obrigado a reconhecer o uso de classes com annotations em dois lugares. Se for classes individuais, nós vamos ter que colocá-las no subdiretório classes do diretório webinf. Se nós tivermos pacotes com a coletânea de classes, esses pacotes serão no formato jar e eles devem ficar dentro do subdiretório lib no diretório webinf. E da mesma forma que os outros componentes, com relação às annotations, nós também vamos estudar a sua estrutura. O pacote que contém todas as classes e interfaces que definem esse recurso de annotations é o pacote javax.servlet.annotation. A primeira annotation que nós vamos ver é a Web Servlet. É importante notar aqui, pessoal, que as annotations são registradas ou marcadas com o símbolo de arroba antes de seu nome. Então a primeira que nós vamos ver, a annotation Web Servlet. Como seu nome indica, ela veio para substituir o registro de servlets do tipo HTTP. Então, como ela substitui a servlet HTTP, todas as classes que são marcadas com essa annotation devem obrigatoriamente estender a classe HTTP Servlet do pacote javax.servlet.http. Sendo um pouco mais específico, a annotation Web Servlet substitui dois elementos lá dentro do web.xml, que é o elemento servlet e o elemento servlet mapping. Como atributos obrigatórios da annotation Web Servlet, nós vamos ter o value ou URL patterns. Esses dois atributos servem para indicar as URLs que ativarão a servlet. Então beleza, pessoal, vamos dar uma olhada em todos os atributos da annotation Web Servlet. Nós temos o atributo name, que vai ser utilizado para definir o nome da servlet. Como nós vimos, temos os dois atributos, o URL patterns e o values. Os dois são do tipo array de string. E o que significa? Que nós podemos colocar várias strings indicando as URLs da servlet. Outro atributo, displayName, tem função semelhante à função name, só que aqui a gente pode colocar um nome mais amigável. Da mesma forma, o seu formato ou o seu tipo é string. Outro atributo, o description. O description já vai ser utilizado para a gente trazer um pouco mais de informações a respeito do servlet. Aqui a gente pode colocar informações mais detalhadas.
Normalmente esse atributo vai ser utilizado por ferramentas de desenvolvimento, como os IDEs ou ferramentas de deploy. Outro atributo, o Async Supported. Ele é um boolean e ele vai indicar se a nossa servlet suporta ou não processamento assíncrono. E para que o processamento assíncrono possa funcionar, a API de servlet ainda traz alguns outros componentes, que é a classe Async Event e as interfaces Async Context e Async Listener. Esses três componentes serão utilizados para processamentos assíncronos. Outro atributo, o initParams. Esse atributo vai ser um array do tipo WebInitParam, onde nós vamos inserir informações de parâmetros para a configuração do servlet. Esse atributo ele tem definido uma annotation específica para ele, e essa annotation é responsável por substituir os elementos initParams lá dentro do web.xml. E o último elemento é o loadOnStartup. Ele é um inteiro e, como nós já vimos em aulas anteriores, ele serve para indicar em qual momento a fase de inicialização da nossa servlet será disparada. Se a gente deixar definido com um valor negativo ou ausente, nós estamos indicando que a fase de inicialização será disparada quando chegar a primeira requisição cliente. Se nós colocarmos o valor de loadOnStartup como 0 ou qualquer outro valor positivo, nós estamos indicando que a fase de inicialização vai ser disparada quando a aplicação for carregada no servidor. Além disso, os valores dos números 1, 2, 3 e assim por diante indica a prioridade de carga no momento da carga da aplicação. Aqui nesse slide ainda temos um recorte de código mostrando como nós declaramos uma annotations. Então aqui nós temos a nossa annotations, @webservlet. Ela está com o atributo name, o atributo description e o atributo URL patterns. Aqui onde está o URL patterns, nós poderíamos também ter colocado o atributo value. Uma diferença que a especificação traz a respeito do uso de URL patterns ou value é a seguinte: se nós estivermos utilizando a nossa annotation web servlet e dentro dela nós tivermos um único atributo que é a lista de URLs, a especificação recomenda que se utilize o atributo value. E esse atributo value é o atributo default da nossa annotation web servlet. E o que isso significa, pessoal? Seria mais ou menos o seguinte: nós não teríamos o atributo name e também não teríamos o atributo description. E na hora de colocar a informação, a gente também não coloca o nome do atributo. Simplesmente, nós abrimos o parênteses da annotation, colocamos as URLs e fechamos o parênteses. Com essa definição, nós estaríamos indicando que o único atributo que está sendo usado é o atributo value. A outra annotation que a especificação define é a WebFilter. A WebFilter é utilizada para indicar as classes que implementam filtros e, por isso, as classes que são marcadas com essa annotation devem obrigatoriamente implementar a interface filter do pacote javax.servlet. Da mesma forma que a WebServlet, a WebFilter substitui dois elementos lá do nosso web.xml, o elemento filter e o elemento filter mapping. Como atributos obrigatórios dessa annotation, nós vamos ter o value, o URL patterns e o servlet names. Esses três atributos servem para indicar em quais componentes o filtro será aplicado. Da mesma forma que na WebServlet, na WebFilter, se nós tivermos um único valor e ele for URL, o atributo que é recomendado a ser usado é o value. E como eu disse para vocês, o que significa isso? É termos a nossa annotation apenas com a informação de URL. Aqui nós temos a WebFilter como exemplo e a WebServlet como exemplo. Dentro dela, a única coisa que nós temos como valor é uma URL. Isso significa que esse atributo que está sendo utilizado é o atributo value. Também vamos dar uma olhada em todos os atributos dessa annotation. O primeiro deles é o atributo filter name.
que é o nome do nosso filtro. Se nós não informarmos um atributo filterName, o container vai assumir que o nome do filtro é o próprio nome da classe. Isso também vale para o WebServlet. Nós não comentamos no slide anterior, mas se o atributo name for omitido, o container vai assumir que o nome do servlet é o nome da própria classe. Aí nós temos o URL patterns e o value, que são lista de strings, onde nós vamos colocar as URLs onde os filtros serão aplicados. Mas no caso dos filtros, além de uma URL que indica o local onde possa haver vários recursos, nós também podemos indicar servlets nas quais o filtro será aplicado. Da mesma forma que as URLs, nós podemos indicar mais de uma, daí seu formato de array de string. Outro atributo, o description, tem a mesma função desse atributo lá na WebServlet, para a gente colocar informações detalhadas a respeito do componente, aqui no caso filtro, para que as ferramentas de desenvolvimento ou de deploy possam utilizar. Temos também o atributo initParams, que funciona igual ao servlet. Temos o async_supported, que também tem a mesma funcionalidade. E diferente do servlet, nos filters nós também teremos o atributo dispatcherTypes, que vai receber um array de objetos do tipo dispatcher. Antes de darmos uma olhada no código de um WebFilter, vamos passar por mais uma annotation, que é a WebInitParam. Como nós vimos, ela trabalha como atributo tanto do WebServlet quanto do WebFilter. E ela é utilizada para definir parâmetros que são passados para servlets ou filters. Esses parâmetros são os parâmetros de configurações iniciais e substituem o elemento initParam lá dentro do web.xml. Aqui no slide, pessoal, nós temos um recorte de uma classe mostrando a marcação dessa nossa annotation. Então nós temos a marcação WebFilter, o atributo filterName, o atributo description, o atributo servletNames. Como nós dissemos, ele vai indicar os servlets aos quais se aplica um filtro. Aqui no exemplo, nós temos myOwnServlet e UploadServlet. Ou seja, quando chegar a requisição para esses dois servlets, o filtro vai interceptar e fazer o seu tratamento. Da mesma forma, o URL patterns, indicando as URLs, nas quais os recursos também passarão por esse filtro que nós definimos. Outro atributo, o dispatcherTypes. Aqui nós estamos mostrando que ele tem um dispatcherType do tipo request e um dispatcherType do tipo forward. Significa que requisições que chegarem com o tipo request ou o tipo forward serão tratadas por esse nosso filtro. E por fim, o nosso atributo initParams. Como nós dissemos, ele é um atributo que recebe um array de WebInitParam e o WebInitParam também é uma annotation. Então aqui nós temos duas annotations WebInitParam que se referenciam ao nosso WebFilter. Então nós temos o parâmetro savedir e o parâmetro allowedTypes. Outra annotation que nós temos é a WebListener. E juntamente com as outras duas que nós vimos, a WebFilter e a WebServlet, nós fechamos aqueles três componentes que vieram para substituir elementos da web.xml, passando a fazer com que ele seja opcional na plataforma JE6. Quando nós marcamos uma classe com WebListener, nós estamos definindo ela como um listener, né? E esse cara vai ter a função de capturar eventos no ciclo de vida do servlet. Como nós vimos em aulas anteriores, nós temos vários tipos de eventos e para que possamos capturá-los, nós temos vários tipos de listener. Então, como funciona? Quando a gente marcar uma classe com WebListener, obrigatoriamente nós vamos ter que implementar uma das interfaces que está nessa lista. Então, nós temos aqui Servlet Context Listener, Servlet Context Attribute Listener, Servlet Request Listener, Servlet Request Attribute Listener, HTTP Session Listener e HTTP Session Attribute Listener. Uma dessas interfaces precisa ser implementada quando nós marcarmos a nossa classe com a annotation WebListener. Essa annotation tem apenas um único atributo, que é o value,
e, além do mais, ele é opcional. Então nós não precisamos inserir informações dentro da nossa annotation web listener. Basta então que nós apenas insiramos essa annotation na nossa classe e implementemos a interface para o evento que nós queremos capturar. Além dessas 4 annotations que nós vimos, sendo as 3 principais que vieram para substituir elementos do Web Listener, a Servlet 3.0 ainda definiu a annotation multipart config. E ela serve para quê, pessoal? Com ela, nós estamos indicando que o request do nosso servlet aguarda o tipo de dado multipart form data. E essa annotation é um recurso que nós usamos para poder fazer uploads de arquivos utilizando a Servlet 3.0. E por que isso, pessoal? Nas versões anteriores do Servlet, se a nossa aplicação web precisasse fazer upload de qualquer tipo de arquivo, nós íamos precisar recorrer a bibliotecas de terceiro, como por exemplo o Apache Commons File Upload. A plataforma Java não tinha esse recurso para que nossas aplicações fizessem carga de arquivos. A gente precisava recorrer a recursos de terceiros. Mas a partir da Servlet 3.0, ela trouxe a annotation multipart config para fazer exatamente isso. E para que a plataforma suporte esse tipo de recurso, também foi definido dentro da nossa interface HTTP Servlet Request mais 2 métodos. O método getPart e o método getParts. Esses 2 métodos vão ser utilizados para trazer pedaço a pedaço o arquivo que nós queremos fazer o upload. Essa annotation tem como atributo o file size threshold. Ele vai ser usado para indicar a quantidade máxima de bytes a partir da qual esse arquivo de upload passa a ser gravado em disco. Então ele vai funcionar mais ou menos como um buffer. A gente define o tamanho, quando preenche aquele tamanho, o arquivo é gravado em disco. Outro atributo é o location. Esse atributo vai indicar o diretório de gravação. Temos também o max file size, que vai indicar qual que é o tamanho máximo do arquivo que nós podemos fazer o upload. E temos o max request size, que vai indicar o tamanho máximo das requests do tipo multipart form data. Nesse slide, pessoal, nós temos uma servlet mostrando como funciona a annotation multipart config. Primeiramente, nós definimos que é uma servlet com a nossa annotation web servlet. No caso, nós utilizamos o atributo name e o atributo URL patterns. Depois disso, nós marcamos a classe com a annotation multipart config. Nessa annotation, nós definimos como atributo location o c2.temp, para o atributo file size threshold, o tamanho de 1 MB para o buffer, para o max file size, o tamanho máximo de arquivo de 5 MB, e para o atributo max request size, definimos que o tamanho máximo para uma request do tipo multipart form data é 25 MB. Para entendermos melhor como funciona essa annotation, trouxemos nesse slide um exemplo de um formulário web utilizado para fazer o upload de arquivos. Então nós temos o elemento form, tendo a sua action definida como file upload, que é a nossa servlet, ou seja, quem vai atender às requisições enviadas por este form é a nossa servlet file upload. Temos também definido o multipart form data como enctype e o método post. Lembrando aqui, né, pessoal, que quando nós definimos método post na requisição, quem vai atender vai ser o método do post lá na nossa servlet. Dentro desse elemento form, nós definimos 3 elementos input. Um do tipo texto, que vai receber o nome do arquivo. Um do tipo file, que vai receber o arquivo que nós vamos fazer o upload. O nome desse elemento input é content. E o outro elemento input é um botão para que nós possamos remeter a requisição. Então a gente faz isso. Dentro do form, a gente coloca o nome do arquivo, define qual arquivo que vai ser feito o upload e clica no botão submit. Ao enviar, quem recebe essa requisição é a nossa servlet file upload. Então lá nós temos um getParameter do objeto request para receber o nome do arquivo.
E temos o método getPart com o parâmetro content, indicando que ele vai receber as partes do arquivo que nós estamos fazendo o upload. Esse método getPart, ele ainda tem um método write, indicando que nós vamos gravar o arquivo em c2.barra-data e o nome do arquivo é filename.txt. Como já definimos a nossa annotation multipart config, nós temos uma localização c2.barra-temp, onde as partes do arquivo vão ser gravadas. Temos que o nosso buffer é de 1 MB, ou seja, a cada 1 MB nós vamos gravar lá em c2.barra-temp. Temos também que o tamanho máximo do arquivo é de 5 MB e temos ainda que o tamanho máximo da nossa request do tipo multipart form data é de 25 MB. Com isso, nós fechamos o assunto Annotations e vamos fazer um pouquinho de exercício para fixar os conhecimentos. Esse é da Carlos Chagas, de 2012. Sobre a plataforma Java E6, é correto afirmar. Letra A. Simplifica a implantação sem a necessidade de descritores de implantação, com exceção do descritor de implantação exigido pela especificação servlet ou arquivo web.xml. Lembrando aqui, pessoal, todos os descritores de implantação são opcionais na plataforma JE, com exceção do web.xml, que ele tem algumas situações que ele passa a ser obrigatório. Na JE6, as situações em que ele é obrigatório é quando estivermos usando JSF, alguns requisitos de segurança ou sobrescrevendo annotations. Então aqui nesse item nós temos que realmente com a JE6 nós vamos ter a simplificação da implantação a partir da diminuição do uso do descritor de implantação, só que aqui ela coloca que, exceção, o nosso descritor exigido pela especificação servlet, que é o WebXML. Bom, tem exceção sim, mas não é em toda e qualquer situação que o WebXML tem que ser utilizado. Vamos deixar essa alternativa de lado e vamos seguir para as próximas, depois a gente volta nela. Letra B. Necessita do descritor de implantação ejbjar.xml e entradas relacionadas aos web services no arquivo web.xml. Bom, o ejbjar.xml vai ser utilizado na nossa camada de negócio para registrar os nossos Enterprise Java Beans. Ele é um descritor de implantação e por isso ele é opcional. Voltando a lembrar, o único que tem algumas situações de obrigatoriedade é o web.xml. Só que essa obrigatoriedade não é usos de web services. Então, essa letra B vai estar errada, porque nós não precisamos obrigatoriamente do ejb-jar.xml e também nós não temos que colocar entradas de web services no nosso arquivo web.xml. Letra C. Faz usos de anotações. Anotações são modificadores Java semelhantes aos públicos e privados, que devem ser especificados nos arquivos de configuração XML. Bom, está totalmente viajada essa alternativa, né, pessoal? Porque realmente as anotações são modificadores, mas elas são metadados, elas não são semelhantes aos públicos e privados que são inseridos antes de membros. Elas são marcadas no início da nossa classe para indicar ao container que ali tem alguma informação que ele deve processar. Letra D. A especificação EJB3, que é um subconjunto da especificação Java EE, define anotações apenas para o tipo bin. Bom, a gente ainda não viu a especificação EJB, a gente vai ver no próximo módulo, mas ela não define apenas um tipo de annotation, a gente vai ter mais alguma lá. Então, por causa disso, esse item também está errado. Letra E. Anotações são marcados com um caractere cerquilha. Também está errado, porque não é o caractere cerquilha, é o caractere arroba. Então, como as letras B, C, D e E estão erradas, o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão. Essa é da Sesgran Rio, de 2012. Qual é o objetivo da anotação Web Servlet presente no JE V6?
De imediato nós sabemos que a Notation Web Servlet serve para indicar uma classe que implementa a interface HTTP Servlet. Então, essa Web Servlet vai indicar que aquela classe é um servlet e ela também é utilizada para substituir elementos que indicam servlet lá dentro do nosso WebXML. Então, a nossa alternativa correta seria a letra D. E quais são esses elementos? O elemento servlet e o elemento servlet mapping. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra A, registrar um filtro? Não, né? A notation que é utilizada para registrar um filtro é a WebFilter. Letra B, registrar um Context Listener? Também não. Quem vai registrar um Context Listener é a nossa notation WebListener. Letra C, definir parâmetros de inicialização para servlets e filtros? Também não. Essa aqui, quem faz isso é a WebInitParameters. Letra E, documentar uma servlet gerando uma descrição do que a mesma realiza. Bom, pessoal, isso aqui também é uma função do WebServlet. Inclusive, nós temos lá dentro dele o atributo Description. Com ele, a gente realmente pode documentar uma servlet, gerando alguma informação que possa ser utilizada tanto pelas ferramentas de desenvolvimento quanto pelas ferramentas de deploy. Mas esse não é o objetivo principal da Web Servlet. O objetivo principal da Web Servlet é substituir os mapeamentos do servlet lá dentro do web.xml. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra D. E com isso, nós encerramos essa aula e na próxima aula nós vamos estudar mais um componente da API, os filtros. Até lá!